Olá, estamos aqui para mais um podcast Consumo com Doribucô. E hoje nós temos uma satisfação muito grande. Eu tenho 3 meninas que são irmãs de coração e são sensacionais. Eu não vou falar muito porque elas é que vão hoje conversar. Mas eu quero agradecer a presença da Karina Rangel. Aliás, todas estão de verde para dificultar vocês. A Karina Rangel, essa loira de verde. A Nair Kamiyama, essa De moça verde. bonita de verde. Sem combinar, não é? E a Ieda Bucô também de verde. Loira de verde. Loira de verde. Elas criaram e administram um grupo chamado Network Mogi Oficial. É um grupo criado por amigas com o objetivo de ajudar as mulheres da nossa região a se ajudarem, onde se reúnem para um network sempre positivo. Hoje, esse grupo já conta com mais de 50 mulheres. 50 mulheres. Hoje nós temos 3 só aqui, porque é o que podia de microfone. E são empreendedoras e cada uma representando um segmento. Com vocês, as minhas grandes amigas, Karina, Nair e Ieda, que seja o que Deus quiser. Vamos lá. E abre o microfone. Podem falar à vontade sobre o projeto de vocês, que já virou, né, a realidade. Então, nós vamos deixar a Karina começar, porque é ela que veio com a ideia. Nós duas Entramos entramos junto aí. Então, vamos lá. Boa tarde, né? A todos. A ideia, Dori, veio de que a gente já se reunia, a gente é amiga há muitos anos, amigas, irmãs, como você disse, e a gente tinha um grupo de amigas que se reuniam só para bater papo. E aí, 3 librianas, 3 librianas inquietas que querem sempre criar. A gente falava assim, nossa, nosso grupo, quantas tinham na época? Umas 10? Umas 10. Umas 10 era. mulheres. Nós éramos em 10 mulheres que se reuniam mensalmente para bater papo, para descontrair, sociabilizar. E em um determinado momento, a Ieda, a Nair, a gente sempre falava, é muita mulher junto, não fazendo nada, só batendo papo. E todas trabalhavam, né? Todas eram muito ativas. E na hora de se reunir, a gente não produzia. Então, a gente falava, vamos fazer ação social? Aí cada uma já faz a sua ação social. Vamos se reunir até para aquele filme, né? Coxa de crochê, né? De retalhos. Aí um dia me deu 5 minutos, eu acordei de madrugada, falei, não, vamos montar um grupo de mulheres para fazer a diferença. Aí já mandei um WhatsApp para a Nair e para a Ieda, que a gente tem um grupo chamado Kim, né? Kim. Karina, Ieda e Nair, né? Legal, Kim. Kim. E aí mandei no Kim, falei, o que vocês acham? As duas toparam, falei, então cada uma vai ter uma missão. Convidar 3 pessoas diferentes, de ramos diferentes, para a gente montar esse grupo, que aí a gente vai explicar depois. Eu deixo um pouquinho para elas. Acho que quando era 8 horas da manhã, já tinha mais de 12 mulheres no grupo. E aí virou Nossa, foi engraçado, assim, porque começou a surgir pessoas que a gente nem sabia da onde. Gente pedindo para entrar. Gente pedindo para entrar, então a gente faz uma seleção, né, também para um outro momento da conversa, explicar um pouquinho do grupo, mas criamos, assim, uma dinâmica meio que de brincadeira, de inquietude e criatividade, e tá aí o que nós vamos falar hoje, que é um sucesso. Deixo para elas agora um pouquinho. Vai ver, Nair. A gente brincou que a gente vai pôr um reloginho assim, PIN. para ver o PIN, né? Para poder... o PIN, você não trouxe o sininho. Ele falou que ia trazer um sininho. Porque senão só uma fala, né? E aí não dá. E a gente tem essa questão de todo mundo querer falar. Fala você, Nair, agora. Ai, meu Deus. Então, completando, né, o que a Karina falou, nós temos muitas mulheres ativas, o nosso círculo de amizade, né, tem muitas mulheres, cada uma com a sua atividade. E assim, por que uma não ajuda a outra?
Então, a intenção do grupo seria isso mesmo, né? De uma ajudar a outra, uma indicar a outra. O grupo ele tem uma de cada segmento, né? É uma regra, né? Para entrar no grupo. Então, é bacana por causa disso, porque uma indica, uma fala da outra. E é um grupo gostoso, sabe? É um grupo assim sadio, mesmo porque nós temos a Karina que controla bem o grupo, ela tem o cartão amarelo, vai falar disso, cartão vermelho. Então, é um grupo bem controlado. Então, é um grupo bem sadio. E, assim, a cada momento ele vem aumentando mais. E até pensamos, né, que na pandemia a gente ia até, tipo, dar uma parada, mas não, né, Karina? Não, a gente só flexibilizou um pouco a dinâmica das postagens, né? Porque eu sou bem rigorosa nas postagens. No grupo só pode falar o assunto do seu segmento. Pode ser dicas, pode ser informação, pode ser propaganda, ligado ao seu segmento. Então, por exemplo, a Nair, né, todos sabem, trabalha com a área de seguros. Não necessariamente ela está lá no grupo para falar e vender seguros, mas uma informação nova, importante, que a sociedade tem que saber, um curso. Para as meninas. E a Ieda, dentro da área dela, ela pode estar postando colocações relacionadas à energia de ambientes, à saúde mental, a importância disso. Não é só falar, olha, eu estou com uma promoção. Não, não é isso. É levar a informação, que as pessoas têm que saber, conhecer o trabalho da outra, para poder também o próprio grupo divulgar. Exato. Então, eu posso não ser, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde, mas tem alguém que é especializado dentro de uma área, e eu tenho uma amiga que precisa. Então, eu preciso conhecer o serviço da outra, conhecer a informação para levar essa informação. Então, o grupo aprende muito, a gente se ajuda muito para poder levar para os outros essas informações, né? Isso foi muito importante na pandemia, né? Porque o comércio, né? Ali, praticamente, muitas ali tem produtos, né? Mexe com o comércio em si. Então, ficou aquela coisa meio parada. Então, sempre tinha aquelas palavras motivacionais, né? Aquelas mensagens motivacionais. Então, acho que a gente manteve esses 2 anos o grupo ali ativo, né? E foi muito legal, né, Karina? A única coisa, assim, que eu achei bacana, que ninguém deixou, né, Karina? Acho que eu não lembro de alguém ter deixado de trabalhar aquilo, que já estava no grupo e deixou de trabalhar com aquilo lá. Acho que teve na pandemia houve só assim, trocas mudou, né? Mudou de segmento. Então, por exemplo, teve pessoas que não podia mais fazer o determinado serviço porque não podia sair. Isso. Então, ela trocou o segmento, Foi estudar, por exemplo, eu sou a parte de terapia dentro do grupo, né? Eu sou terapêutica bioenergética e trabalho com a parte de barras de Axis e energia. E aí teve uma pessoa que, dentro desse período, ela era representante de Uber, né? Ela era a nossa Uber no grupo. Ela resolveu fazer cursos de um outro tipo de terapia, que é uma coisa interessante também no nosso grupo. Nós não estamos concorrendo. Então, ela é terapeuta, mas ela é terapeuta de uma área. Eu sou terapeuta de outra área. Então, a gente consegue ter, às vezes, 2 cabeleireiras. Uma cuida da parte de luzes e outra faz mega hair. Sabe? Isso, o grupo funciona muito bacana, né? Então, no nosso grupo de terapêutica, nós temos uma psicóloga, eu com a terapia bioenergética e a outra que é terapeuta alternativa, né? Então, a gente conseguiu conciliar isso. E a pandemia trouxe também uma pessoa, por exemplo, que vendia sapato e hoje ela aprendeu a fazer sobrancelhas e cílios. Então, ela mudou o ramo. E aí, ela foi para esse ramo dentro. Ela parou de vender sapatos e está dentro. Houve muitas mudanças, então, né? Essas mudanças. E essa flexibilidade foi muito boa, né? E a gente também, é uma coisa interessante, porque tem alguém... Karina, temos alguém para indicar. A Karina entra em contato, a Karina conversa, explica as regras. Então, ela é a chefe. Como diz ela é controladora. O digníssimo marido fala, quem manda prender e manda soltar sou eu.
E para quem não sabe, o marido dela, o grande amigo nosso, coronel, ele está aqui. Ele não Lá de concordou. fora. Só de olho. Só de olho. Ele não ousou discordar. E é interessante, vocês conseguiram hoje ter 50, 50 mulheres. Mais de 50 já. cada uma de um segmento. Sim. Aham. E nós, o grupo era inicialmente só o Network Mogi. E 2 anos atrás, já tem mais de 2 anos o grupo, né? Foi antes da pandemia. Tem 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Um pouco antes, nós descobrimos, alguém mandou para mim alguma coisa de que tinha um grupo, Network Mogi, que veio depois do nosso. Eu falei, gente, não vamos estressar. Tem espaço para todo mundo. A gente vira o Network Mogi oficial. Pronto! Então, o oficial é mais para diferenciar, porque tem algum outro grupo que foi criado depois. E tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço, tem muita espaço. mulher. Mais de 50% do E olha, o que comércio eu são acho muito mulheres. bacana, E outra, né? repete muito, né? Nós temos vários segmentos que Isso. tem várias pessoas. Sim. Então, se a por que ideia, não ter outro grupo? se a Sim. ideia funcionou e a pessoa de repente quis entrar e não conseguiu, ok, né? Vamos replicar, grupo. né? O que é positivo. A gente tem essa dinâmica de não poder ter 2 do mesmo segmento. Não é porque a concorrência não é positiva, a gente sabe que ela é. Mas foi uma regra do início, então, se tiver um advogado trabalhista, um advogado criminal, vai entrar advogados, porque senão também o grupo fica pequeno e a gente não vai estar fazendo ter o propósito de levar mais informação e conhecimento e ajuda dentro do próprio grupo. É, legal. A Nair, que é da Associação Comercial, falou que tem, no comércio, nós temos de mulheres, qual é a porcentagem? Mais de 50% são mulheres. Então, é um estudo até pelo Sebrae e a maioria empreendedoras são mulheres, né? São as corajosas. Não era assim, né, Nair? Começou a ficar assim. Não era assim, não era assim. Até no meu ramo, praticamente era eu e mais 2 só na área de corretagem de seguros, né? Era uma área, assim, praticamente masculina, né? Então, você vê que a mulher está vindo, ela está criando muita coisa, ela tá precisando, né, desenvolver muita coisa, muito porque, às vezes, é uma família que as mulheres não trabalhavam, né? E hoje, às vezes, até é a principal da casa, né? Então, então hoje a mulher está aí se virando. Uma coisa interessante para falar do grupo é que não tem custo, né? Assim, não se paga para estar no grupo. Nosso grupo, para entrar no grupo, é gratuito. Só que quando a gente faz o nosso encontro, que é uma vez por mês, quando a gente reúne e determina o lugar, cada um leva um salgadinho, um docinho, uma comida, né? Os comes e bebes. E a gente, nessa reunião, faz. Até foi interessante a última. Que foi o reencontro, né? Foi o reencontro. Teve uma pessoa que se habilitou a levar marmita. Por quê? Porque sobra aquele tanto de comida e todo mundo levava enrolado. A embalagem, né? A embalagem. A embalagem. A marmita, tipo marmitex. Aí cada um pegou aquilo que queria para levar para casa, pôs no marmitex. Por isso você comeu aquele negócio gostoso. Uma marmita vazia. Vazia, vasilhame. Vasilhame. É porque são muitas mulheres, cada uma levando um prato, né? E a intenção nossa não é reunir para comer, né? Na verdade, tudo tem um propósito. Ou alguém do grupo oferece o espaço, né, para a gente conhecer. Aí é o momento dela apresentar o trabalho dela. E também sempre tem alguma dinâmica, né? Sempre tem alguma dinâmica ou uma palestra. Então, é assim, é sempre uma reunião, vamos dizer assim, cultural, uma reunião... Na realidade, tem uma programação nesses encontros. Como a gente marca sempre por volta das 19 horas e todas trabalham, a maioria vai direto do trabalho. Então, a gente entende que a pessoa vai ficar com fome. Então, cada uma leva um prato de comida salgado ou doce, a escolha dela, e uma bebida. Então, a gente monta uma super mesa, fica super farto, custo reduzido, porque a pessoa não vai estar pagando uma conta no restaurante se a gente for fazer. Aí, esse é o primeiro momento. Então, nesse primeiro momento do café, do lanche, que a gente come, bebe... Primeiro come.
Primeiro come, sempre. Se reúne, come. E aí a come, gente fica conversando, fazendo uma troca, apresentando as novas, assim, informalmente, as integrantes novas. Aí depois, o segundo tempo, nós temos uma pessoa especializada em dinâmica. Para quem não sabe, a nossa integrante Ieda, ela tem Pior que é curso, especialista mesmo, né? especialista mesmo, a gente não vai perder a oportunidade de usar o potencial lá dela. E aí ela sempre leva as dinâmicas que são sensacionais, que tem a ver com o propósito do grupo, de união, de parceria, de conhecimento. É muito bacana. Legal. A dinâmica de grupo, quando eu aprendi, né, eu fui professora há muito tempo nessa área na Faculdade de Psicologia, e a gente procura saber o que o grupo precisa, que objetivo é que aquele grupo tem. Então, por exemplo, nós estávamos retornando, nós estávamos recomeçando tudo, era o nosso primeiro encontro depois da pandemia. Então, eu fiz um jogo visando o quê? No grupo de network, quando trabalhamos juntas, ganhamos juntas. Esse era o objetivo para demonstrar na dinâmica. Então, nós fizemos um bingo que, no final, todo mundo ganhou. Olha. Ninguém entendeu como é que eu me organizei, né? Ficaram todos ganharam o prêmio. 50 mulheres ganharam no bingo. Na realidade, nem sempre as 50 conseguem ir nos encontros, então os encontros acabam girando em torno de 25, 30 né? pessoas, Por quê? Porque todo mundo trabalha, então tem professora de inglês que não consegue ir porque de noite trabalha, tem gente que trabalha em São Paulo, apesar de ser de Mogi, não chega a tempo. Então, assim, a gente não consegue, dificilmente, consegue reunir as 50 presencialmente. No grupo tem 50. Você falou presencialmente, antes desse evento último, que dia que é que vocês fazem? A gente faz de quarta-feira. Antes era só pela internet? Não, desde o início, ele é um grupo no WhatsApp, com uma vez por mês, encontros o WhatsApp sempre? Sempre, todos os dias. Por mês? Isso, todos os dias o WhatsApp está bombando, mas cada uma no seu segmento. Eu proíbo de falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque senão até a primeira responder bom dia, à noite, a outra vai estar respondendo boa tarde. Não é fácil aquele negócio. Então, a gente proíbe, a não ser que você vai falar assim: bom dia, eu sou o Dori, vou falar sobre consumidor. Aí, tudo bem. Aí, ok, você está falando dando um bom dia vinculado à sua mensagem. Agora, desenhinho do Snoopy com bom dia é lindo, mas não naquele grupo. A não ser que você tenha um pet shop. Ela é bem linha dura. E outra, é engraçado que às vezes as pessoas... Eu não tinha percebido que a Karine você não percebeu, né? Ela é a nossa chefe. Então, assim, se repete ou se faz alguma coisa que não deve, ela põe o cartão amarelo. Como é que é? Aí põe um cartão amarelo. Aonde? No grupo. Aí apareceu para aquela mensagem o cartão amarelo. Ela tem o cartão amarelo. Aí ela chama no individual e fala para a pessoa: olha, esse tipo de mensagem. Ou então, se alguém entra dentro por exemplo, gente, a minha amiga fulana de tal é terapeuta bioenergética. Aí ela sabe que no grupo tem eu como terapeuta bioenergética. Ela chama, cartão amarelo. Eu ponho uma bolinha amarela. E já vou no privado. Tipo assim, nem respondam, né? Elas já sabem que pegou mal ali. Aí eu vou no privado e peço para a pessoa apagar. Explica, por favor, apague, porque nós já temos uma terapeuta bioenergética no grupo. Legal. E aí a pessoa apaga. Então, se a pessoa não apagar, aí ela vai receber o vermelho e depois vai aparecer uma mensagem assim: número tal saiu. Eu sou legal. Porque eu sou legal. Apagou a pessoa. O número tal saiu. Legal. Então, esse controle tem. Mas, então, como eu estava falando da dinâmica, conforme... E é um trabalho que eu já faço há muitos anos, que conforme a empresa pede ou o grupo pede um determinado objetivo, eu vou atrás de pesquisa de técnicas ou jogos que possam chegar no final naquele objetivo que a empresa pede. Então, nosso grupo no dia era o trabalho unido, a união faz a força. Então, o nosso objetivo era falar sobre isso, né? Estamos retornando com tudo. E aí nós fizemos esse jogo. Legal. Uma curiosidade, como é que vocês fazem? Então, uma das perguntas aqui que a gente elaborou. Como é que vocês fazem para se proteger nessa questão dos atendimentos? O que eu quero dizer com isso? Elas recebem orientações no trabalho delas ou cada um faz a sua atividade, divulga a atividade da outra, ou vocês também auxiliam elas a
melhorar ainda mais a atividade delas, chamando Não, especialistas para isso? cada uma tem a sua atividade. O que acontece, que nem a Nair falou, a Nair tem o contato do pessoal do Concef, se alguém tem contato do Sebrae, isso é permitido. Informações de cursos, aí isso o pessoal pode colocar. Geral. Legal. Porque a gente sabe que é um assunto importante, as pessoas estarem estudando, estarem se melhorando. Então, independente de qualquer tema, o que for importante, nós temos a CELU, da Contamec, então lógico que é a área dela, mas o que ela puder falar de imposto de renda, de alerta, isso é muito importante. então Vocês transmitem informações para a melhoria da qualidade isso. do serviço No prestado. Podemos fazer um encontro, convidar o doutor Dori para fazer uma Exatamente. palestra sobre o consumidor. Então, assim... Ele no meio de 50 mulherada falando da mulherada. Então, assim, a gente... o objetivo, que nem nós falamos, ele é se ajudar, né? A gente levar informação, não é um mercado virtual onde cada uma vai vender o seu serviço. Não vai vender do serviço da pessoa, ele vai orientar vocês todas. Isso. Então é o seguinte, tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês mais para frente, porque agora a produção avisou que está no intervalo comercial. Quanto tempo já passou, produção? 20 minutos já passou? Olha, voa, né? Não parece, né? Não. Eu, em 20 minutos, consegui falar três vezes só. Tá ótimo. Você está na segunda pergunta? Caixão, consegui fazer em 20 minutos 3 perguntas, 2 e meia, porque a outra eles já cortaram a metade da pergunta. Vamos agora, então, para o intervalo comercial, muito breve, viu? Tá muito bom. breve. A gente continua conversando aqui. Vamos lá, Leozinho. Pet ofertas de Páscoa Polipet. Guabi natural de 12 quilos para cães ou 7,5 kg para gatos, com R$20 de desconto. Peça por WhatsApp 3904-5777. Proção Pet Polipet. Nós estamos com uma dúvida aqui. A produção tem um novo auxiliar na produção. E ele está fazendo umas mímicas lá. O senhor pode explicar para nós o que significa esses dedinhos aí? Olha que legal, isso que é pesquisa. A produção pesquisou, o coronel pesquisou, Rangel, que eu consegui falar uma vez em cada 10 minutos. Tá no lucro. Olha. Tá no lucro. Então, Você achou que não ia falar nada? eu estava pensando, mas depois eu faço o que eu estava pensando. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte, que é muito importante, isso daí que vocês falaram, achei bacana. Já foi algum palestrante lá, homem? Não. Não. Já tivemos Não é fácil, não, a né? visita de mulher trans, né? A gente Sim. aceitou, foi bem bacana, mas homem, não. Palestrante de bigode não foi Não. nenhum. Se for, você vai ter que ir disfarçado, tudo bem? Não põe ele de máscara. Não, mas a minha ideia é o seguinte, porque vocês estão falando de uma situação muito importante. Hoje, com a tecnologia, com a internet, com a digital, nós temos muito órgão fiscalizador, muito, para fiscalizar vocês, nós todos. Tem PROCON, tem INPEN, Instituto de Peso e Medida, tem o INMET, Metrologia, tem Vigilância Sanitária, tem o Proteste, tem o Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, tem o Reclame Aqui, tem muita coisa. Mas não tem quem auxilie vocês a se prevenir, a não ter dificuldades, todas, nas suas diferentes atividades. Então, por exemplo, tem questões de precificação, validade, tem questões de contrato, tem questões da parte de código, de rotulagem, de atendimento, 1000 coisinhas. Eu estava pensando, se deixarem falar, fazer com vocês, as meninas lá, de vez eu falar, eu escutar, tira dúvidas. E aí, elas poderem se atualizar nas atividades delas. Eu faço isso nas empresas. Então, você vai na empresa, as pessoas estão sedentas de informação. Às vezes eu falo, acabei de falar, eles fazem a mesma pergunta do que eu acabei de falar. Falei, peraí, mas já falei isso, não adiantou. Estou te olhando, mas é que nem foi ensinar a coruja a falar. Estão te olhando, mas não vão falar. Se vocês tiverem interesse, aí a gente faz tira-dúvida. Por quê? Qualquer um hoje tem celular, chega numa empresa, chega numa loja, chega em algum lugar, fotografa, filma, ameaça. Coitado, nós falamos aqui com o presidente do Sincomércio semana passada, a impressão que dá é que o comerciante, o empresário, o empreendedor,
é ele que é o bandido da história, o vilão da história. É. Naí está na Associação Comercial. Quantas palestras nós já fizemos lá para melhorar cada vez mais? Então eu fico muito triste porque está se invertendo a situação. Comerciante, empresário, empreendedor, gera emprego, paga impostos, coloca famílias para trabalhar. É uma dificuldade danada. Você acha que ele vai ter tempo para saber tanta legislação? Não vai ter Não dá tempo. tempo. Quando Então, está coloca- aprendendo, A mudou. gente poderia pôr isso Coloca um à sua dia, assim, disposição, até mas veio coisa na- prática, objetiva. Chega enquanto lá... ele está falando, veio na minha cabeça aqui uma ideia, porque a gente tem muita ideia, né? Librianas, Cabeça librianas, assim, ó. librianas. Esse Nunca negócio percebi flui isso. assim. Mentes Então, inquietas. assim, sabe, como nós... É porque outra coisa que a gente faz no nosso encontro, que não foi falado, assim, a gente abre Ó, espaço... Carininha. A Essa gente aqui. abre espaço para que as pessoas que têm produtos possam levar e vender lá entre nós. Então, Ah, faz é? tipo uma feirinha. Então, teve lá a mesa, tem quem leva roupa, tem quem leva produto de limpeza de pele, maquiagem, shimeji, tomate seco. Tomate. Então, cada uma que tenha produção para venda, leva e expõe. Até para Então, conhecer o produto é. que a colega... É, ali- eu não estou ganhando dinheiro, mas aquele tomate seco que eu experimentei... Maravilhoso. Maravilhoso. É bom demais. Nem Sozinha conheço a aquilo lá. pessoa, mas excelente. Ela é do grupo, ela é do Ela é do grupo. Então, me veio a ideia assim, a gente fazer tipo a nossa exposição, né, com os produtos, conforme cada uma embala, conforme cada uma faz, e ele fazer a visita e olhar se está correto, se está tudo direitinho, se aquilo é desse jeito mesmo ou não, entendeu? Se É, falta vamos- informação... Se falta informação, porque, por exemplo, você pega a água, né? A água que deve ter alguma coisa de validade. Tem as informações aqui da água. Você conhece o que tem que ter aqui. E, às vezes, quem está fazendo está começando. Não tem ainda a expertise de como rotular, de como pôr data Nós de já tivemos validade. caso de empresas né? que compraram de uma senhora biscoitos, e os biscoitos excelentes, mas isso lá no em Mato Grosso. E quando chegou, ninguém percebeu, a turma comeu o biscoito, achou bom, vamos vender. Não tinha glúten, se tinha ou não tinha informação, se era ou não era a composição. Aí uma pessoa passou mal, foi descobrir o que é, coitadinha da senhora, não tinha culpa nenhuma, o supermercado lá do Mato Grosso foi multado e fizeram na boa intenção de ajudar a senhorinha. Imagina. Entendeu? Imagina, Então, assim, eu acho E que é outra uma coisa que tem ideia, no né? Que a gente grupo pode que- amadurecer de vamos- fazer isso. Naquele momento, porque o grupo e funciona, é bacana assim que começa, marca 7 horas, aí realmente começa às 8, porque até das 7 às 8 é comer e bater papo para trocar informação e se apresentar informalmente. Aí das 8 às 8h30 dinâmica, das 8h30 às 9 a palestra, isso que eu ia falar. E a gente sempre procura pôr uma palestra. Alguém do grupo vai falar sobre o serviço ou sobre o produto que ela vende. Então, por exemplo, a Nair, no dia que ela se disponibilizar a fazer, ela vai falar da importância dos seguros. que, aliás, é muito importante. Importante, o que tem que ver, o que não tem que ver. Inclusive, eu trabalho também como síndica profissional. No grupo eu estou na cadeira de síndica Nunca tem profissional. problema para resolver. Quase não tem problema. E a Nair, quando a gente fechou recentemente uma cotação para um condomínio, deu muita diferença de preço. E ela acabou trazendo uma empresa da Porto Seguro para dar uma aula para mim e para que legal. o Edu. O Eduardo Rangel, né? Para entender por que dá essa diferença, né? Então, ela numa palestra, de repente ela leva uma informação para 50 mulheres, por que você vai fazer 2 cotações de seguro e vai dar tanta diferença? Então, existem detalhes E as importantes. coberturas, né? Para que serve, né? E, de repente, por exemplo, no meu caso, que sou síndica profissional, eu entender que, de repente, eu estou fechando pelo preço, o condomínio vai ser beneficiado porque vai ter um custo mais baixo, só que, de repente, se der um vendaval, quebrar uma porta de vidro, não aquela posso, cobertura né? não cobria, o síndico ele é responsável. Então, Verdade. olha o tamanho da responsabilidade de um síndico com uma parceira na área de... Vale a pena de ter uma corretor. especialista do lado. Então, às vezes, num encontro desse, a gente evita um problema de investimento de custo muito alto, né? Então, a troca de informações, ela... A Nair, ela trabalha numa área muito importante, pessoal. Qualquer tipo de seguro, aí eu estou dando minha opinião de 35 anos. Seguro de casa, seguro de vida, seguro de carro. Qualquer seguro, o custo-benefício de você fazê-lo é muito mais interessante do que você não ter. Porque
as pessoas vão explicar. Nós tivemos já invasão de casa que o cidadão falou que não tinha rompimento de barreira. Na ilha era quase 3 metros de muro. Como é que não tem rompimento de barreira, 3 metros de muro? E um raio caiu na redondeza de uma outra casa. E aí estourou toda aquela parte, né, elétrica, né? Cerca elétrica, portão, computador, televisão e tal. E aí a pessoa acionou o seguro. Quando acionou o seguro, olha, o senhor não leu na cláusula, mas na cláusula XPTON3 e tem aqui dizendo que precisava cair na casa. Nunca deram para ele o contrato para ler anteriormente, nunca deram para ele o contrato escrito isso, e nunca alertaram. Você vai fazer um seguro só para cair o raio na tua casa? Você não vai fazer. E não poderia ser desse jeito. Aí ingressamos com a ação e foi dado ganho de causa porque abusaram do desconhecimento dele e ganharam o dinheiro dele e falaram, não, você precisa cair no raio da sua casa. Deus me livre, eu não vou fazer um seguro para cair um raio na minha casa. Então, eu acho muito interessante. Se vocês tiverem possibilidade, um tira-dúvida é interessante, porque muita gente tem dúvida. Eu vou nas lojas... Tudo, né? Tudo. Eu vou onde você pensar, a gente vai, é sapato, é açougue. O que você pensar, tem dúvida. Às vezes, uma etiqueta que está escrito uma determinada... algodão e é só poliéster, ou é uma mistura de poliéster, a pessoa veste e começa a dar irritação, erupção cutânea, alergia. Pronto, o que aconteceu? Não é. Pronto. Aí denuncia o coitado lá que nem sabia isso, aí é autuado e as multas vão de 700 até 10 milhões de reais, fora a exposição na internet. 10 anos de trabalho, em 10 minutos acaba a tua empresa. Então, vocês são as pessoas muito interessantes porque vocês querem ajudar. Pouca gente, eu vejo, que tem interesse de dedicar seu tempo para ajudar. Vocês querem ajudar? É a primeira coisa que as pessoas perguntam. Como é que vocês conseguem? A Anaí tem 3 filhos, marido, sapo, coelho, galinha. Eu tenho agora. Tem sapo da minha casa. Tem um zoológico na casa dela. Não sei quantos Trabalha, tem cachorros. empresa, Mas, trabalha na Conselho. Só estou falando da Anaí, vocês imaginem. A minha tia diz síndica assim... profissional, tem filha, cuida, pai. Nossa Senhora. ó, A Ieda, não sei como vocês conseguem. A minha Tem tia... marido chato, não sei por quê. A minha tia diz o Ainda seguinte, ó, frase de tia. Quando você tiver que pedir alguma coisa para alguém, peça para quem faz muita coisa. Porque quem faz muita coisa vai gerenciar o tempo. Quem não faz nada, nunca tem tempo. Eu escutei isso do meu chefe, que Deus o tenha, uma vez. Nós estávamos numa reunião. Passa isso para a Ieda, que a Ieda é capaz de fazer. E alguém levantou o dedo lá, mas a Ieda está sobrecarregada. Eu não falei nada, né? Ele falou, por isso mesmo, porque ela vai dar conta. E foi dito e feito. Ele ainda dividiu o serviço. Metade para mim e metade para aquela pessoa que estava com vontade de pegar o serviço. Eu dei conta da minha e da dele. Ele não fez. E outra coisa que é interessante assim dentro do que você falou, que, por exemplo, qualquer uma das integrantes, quando... percebem o potencial de alguém que quer ser ajudado, que experimentou um produto ou um serviço e fala assim, nossa, ela trabalha bem, ela trabalha legal, vamos ajudar? Vamos ajudar. Aí fala assim, manda mensagem para mim. Karina, tem alguém, recentemente até uma pessoa mandou, tem alguém que faz bolo de festa? Eu falei, nós temos a Denise que faz o bolo da Casa de Bolos. Excelente bolo. Excelente bolo. Aí o que eu fiz? Fiz contato com a Denise e falei, olha, recebi a solicitação da indicação, assim, 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 tudo bem da pessoa entrar? Claro, concorrência positiva, lógico que respeitando a regra, ela faz bolos confeitados, bolos decorados, bolo de festa, a outra pessoa. E quando a gente faz o contato com a pessoa, não é o caso dessa, mas nesse caso, que é o caminho que a gente segue, a primeira pergunta que as pessoas fazem é, e quanto que eu tenho que investir? Porque a pessoa fala, não é possível o que elas estão fazendo e não estão cobrando nada, né? Eu já participei de grupos, os repaga. Exatamente, mas é normal, né? Então... Mas nesse caso, a gente... assim, quando a gente tem, por exemplo, no jogo que eu fiz no último encontro, eu precisava de prendas para todas. Então, eu entrei em contato com quem geralmente tem brindes da empresa e nós fizemos um kit. Ficou muito legal o kit. Não veio um brinde, né? Não vieram vários. Vieram vários e nós montamos um kit. É aquilo que eu estava embrulhando em casa, que você falou, nossa, você está embrulhando maior A Marisa da DDC sempre... a Marisa me deu sempre dá uma coisa. A Celu da Contamec. A Nair da Chibata Segura. Sempre. Então, aí uma dá uma canetinha, outra dá uma caneca, outra dá um ovinho de Páscoa. Fora as coisas pra sorteio. Fora, exatamente. Isso, aí, a Nilza e o Sérgio veio uma colomba pascual da Balduca, esse daí que o pessoal tava tudo... Isso foi a Caroline.
Que eu Que até é falei para ele, fisioterapeuta. eu queria ver ele entrevistando a Carol. Seria ótimo. Porque ela é fisioterapeuta de área pélvica. Feminina. Pélvica. Imagine a aula que essa menina deu. Ela deu para as É, e mulheradas. ela deu uma palestra. A Caroline, ela é pequenininha, miudinha, parece uma criança falando. Né? Ela deu uma aula que, assim, eu tenho certeza que ela pode ter mudado a vida de algumas mulheres, da qualidade de Mudou. vida, da saúde dessas mulheres. Saúde da mulher. Ó, eu topo. Eu não sei o que é isso que vocês estão falando. Mas se uma de eu fiz a vocês... fisioterapia com ela, eu venho junto. Ah, então, a se a Carol Ieda- também fez. Maravilhosa. Como é o nome dela? Caroline. Vamos marcar com essa moça, mas vocês vêm para me ajudar, porque eu nunca ouvi falar nisso. E é saúde, né? E ela tá lá, ela não tá vendendo serviço, ela tá levando saúde. É Nós temos a verdade. Amanda, que é enfermeira, ela leva informação. E tem uma outra coisa que a gente faz, que a gente pergunta pro grupo, o que eu posso fazer para te ajudar? Isso. Então, no início, antes da pandemia, né? A menina que é enfermeira, a Amanda, essa amiga nossa, ela falou, gente, eu não vendo serviço, eu não tenho nada. Eu quero a carteira de vacinação de todo mundo assinada. Era pra Toca todo fazer mundo procurar a carteira de vacinação. Ela falou que o que ela podia ajudar era ver se a gente estava com a vacinação Olha que em legal. dia. Todo mundo ajuda todo mundo. Todo mundo ajuda todo Então. mundo. É isso aí. Cada uma no seu quadrado. A Wanda é aquela moça que estava na sua... Amanda. Amanda. Estava lá ontem. Aquela lá, que Isso, é é enfermeira. enfermeira? Ela é enfermeira. Ela é enfermeira porque ela quer. Se ela quiser ser modelo, porque mulher linda. Ela é né? linda. Ela é bonita. Que mulher E um linda. amor de pessoa. né? Educadíssima. É demais. Tava lá, daqui a pouco tava lavando louça, tava retirando as coisas. Mas todo mundo ajuda todo mundo. É legal esse negócio. né? Esse é o perfil. Olha, você pensa, Muito legal. 50 mulheres há 3 anos nunca teve Uma atriz, uma Nada. briga, um conflito. Nada. um nada. conflito, nada dentro do grupo. Nada. Que beleza. Nada. Nada. Outro dia eu fiquei pensando, falei, gente, olha que bacana, 50 mulheres juntas. Porque se começar com mimimi, Sai fora. não, eu sou Cartão muito vermelho. delicada, né? Porque eu Você vou lá já e... expulsou a Eu já pessoa, vou lá e né? pá, isso, Já dá um cartão amarelo, cartão vermelho. eu sou... É democrático o negócio. Deixa eu fazer. Então fica combinado, se Deus quiser. Eu vou, mas eu queria comer antes. Porque dar palestra, primeiro ver aquela comida toda, para dar palestra, aí você não fica prestando atenção na comida, você nem... Nós temos um sininho verbal, faz um pim, acabou o tempo de comer, né? Tá bom, aí vai Pim prestar ela, atenção. tá? Eu sou o Pim. É, Eu o fico- Pim. Eu fico com a mão no bolso aqui e eu vou contando. Então, cada uma vai se apresentar. Então, eu dou 30 segundos para cada um. Então, ela começa... 30 segundos pra se Aí eu fico apresentar. assim, ó. 1, 2, dentro da bolsa. Aham. Aí, a hora que deu 30... Não deu... Ótimo. Deu, eu faço pim. É o pim. É tudo, é É tecnológico. tecnológico, mas eu Muito bom, muito bom. E a Então, turma ficou... Aí é engraçado que quem tá lá por último, né, já vira e fala assim, bom, eu já somei que aquela não usou o tempo dela, que ela não usou o tempo dela, Aí já então vai eu posso somando. usar. De vez em quando a Ieda fica assim, pim, 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 porque a pessoa continua falando. É, pim, pim, pim. E é engraçado que às Corta o vezes... microfone. Você imagina, as 3 juntas aqui, cada uma quer fazer uma coisa, assim, né? Então, tá bom, agora a Ieda vai fazer a dinâmica. De repente, eu olho, tá a Nair distribuindo o negócio, a outra distribuindo o negócio. Eu cruzei os braços, falei, bom, então deixa eu distribuir, porque não vai adiantar eu querer falar. ninguém tava apertando. Uma atropela a outra e vai. Aí eu vou explicar quem doou o quê, quem doou o quê, essa aqui. Tem que lembrar da fulana. Calma. A gente se entende. A gente se entende, é um barato. Tudo Uma entra na acelerado conversa aqui. da outra. Muito bom. Ó, a muito última bom. pergunta aqui, ó. Vocês têm casos recorrentes de situações dentro dessa área de vocês, né? 50 pessoas. O que mais se pergunta, o que mais às vezes tem dificuldade é saúde, é produto, é serviço, é situação jurídica, é trabalhista. Você tem ideia de alguma coisa que mais surgiu, que as pessoas às vezes têm mais dificuldade, gostaria mais de saber? Eu acho que mais pela divulgação, Eu não é? acho- Que é. sempre todo mundo está falando. Não como- perguntam tanto, né? Mas é Mais para divulgar divulgação. seu negócio. É, a necessidade. Então, a vamos necessidade trazer de pra cá, Ser divulgar um então. mesmo. multiplicador, né? A gente Vocês ser- escolhem, então, vamos fazer assim, a gente traz não 2 para falar no mesmo dia, acho que não dá, né? Mas podia que fazer até assim, dá. sei lá, uma das 10 às 11, outra das 11 às 12, vamos dizer, para poder atender 2 pessoas por data, para ela ter liberdade de falar, né? Porque eu É não que sei. tem umas mais quietinhas do que as outras. Então, se a gente conseguir colocar 2, assim, ou então
produtos similares, né? Eu acho que a gente pode estar fazendo isso. Quem vende roupa de neném. E quem vende roupa de mulher, entendeu? Isso é com vocês. Então, a ideia é com Porque aí a vocês. gente pode pôr junto, porque vai falar de roupa e pode falar das questões do consumo. Põe uma de estética, outra cabeleireira, É. né? Porque também são assuntos também que não tem tanto, Legal, né? a Às ideia vezes é é só essa para daí. falar mesmo do seu Vamos trabalho. montar, então, uma ideia, um cronograma de datas para pegar esses assuntos que são interessantes, elas falarem das atividades delas, né? Aham, Sobre o que elas fazem e divulgar isso. E daí é as interessante. questões de consumo que tem dentro, que eu acho que é interessante É, colocar, e né? Tem. Sim. Às É vezes a porque- pessoa não sabe nem que precisa. Às vezes é o básico. É o que a gente percebe. Às vezes o básico, para mim, é uma informação importante para o É, consumidor. você sabe, mas será que Sim, ele sabe? Exatamente. Então, é fundamental essa troca de informações. A né? ideia é auxiliar o empresário, o empreendedor e o comerciante. Nosso quadro aqui é esse. E orientar o consumidor quando tiver as perguntas. Mas eu estou vendo que vocês ajudam tanto, se nós pudermos ajudar também, as meninas, e aí se vocês acham duas, tudo bem. Então vamos dizer que a gente consiga trazer 2 e 2, imagina 4. Das 10 às 11, das 11 a meio-dia. E sempre às quintas-feiras ou segundas-feiras. A gente vai ver A questão de dos alimentação, estudos. regras da alimentação. Isso é muito importante. Porque, Rótulos, né? Eu porque acho nós temos rotular. várias, uma que faz marmita fit, outra faz pão artesanal. Outra faz bolo, outra faz tomate é, seco, outra tomate seco, molho de tomate. Tem uma que entrou recentemente, a Renata, que montou, imagine quanta coisa ela pode ensinar e também aprender. Montou uma loja, né, de produtos saudáveis. Então, imagine o que essa moça vai passar ainda de fiscalização, tadinha, né? Voltou A agora, ideia, né? a ideia é fazer uma fiscalização preventiva, fiscalização Exatamente. do bem, orientar a Sim. pessoa a não ter reclamação, porque às vezes ela nem sabe que não é que é necessário. A senhora tem o livro do código, a senhora tem o croquis do leitor, o que fica e aí pronto, aí a turma já começa a Não, abordar. e essa questão de informação que nem do consumidor entra outras áreas também jurídicas. Agora nós temos a LGPD, porque às vezes a pessoa é uma empresa, mas ela tira foto do... Eu sou especialista em LGPD. Certo. Presta atenção nessa sigla. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não é outra sigla. Tá? Então, isso é muito importante. O que eu vou fazer com os dados da pessoa? Eu posso... A primeira ação que foi contra essa situação, comprou um apartamento, 700 mil. 15 dias depois, ele começou a receber ofertas de tapete, armários, eletrodomésticos. Mas de onde está surgindo isso? Venderam os dados, ou doaram, fizeram uma parceria construtora com quem mobilia o apartamento para venda, né? Aquele mobiliado, né? De decoração, né? Mas- Que fala, né? Putz, o cara ficou Mas nervoso. até a responsabilidade nossa, né? Não Nós temos pode. os dados dessas pessoas, O que né? você vai São 50 fazer? Como é que pessoas, pode né? usar? Onde Nós eu vou temos guardar? a responsabilidade desse cadastro que nós temos dessas Precisa pessoas tomar cuidado. que são 50 mulheres, né? E é um cadastro. Muito. É muito útil esse seu cadastro para qualquer empresa. Então, Sim. mas não dou, não cedo, não empresto, não faço nada. É nosso. Mas a gente Tá tem que... combinado. É uma coisa que ele falou agora, que a gente tem que pensar no grupo. Todas nós temos o cadastro. Sim, é verdade. Então, nós O temos que tomar muito compartilhamento cuidado com o proibido. compartilhamento disso, entendeu? Porque, às vezes, todas nós temos, inclusive, nós salvamos algumas pessoas que a gente conversa particularmente, e nós temos lá. Então, nós temos que ter consciência do grupo. Você alertou uma coisa que é bom colocar no grupo. Isso aí, Nós principalmente não para somos quem não é tem permitido empresa, você tem distribuir. que colocar essa lei dentro da, que nem o meu, Tem no que aplicar, caso. você tem que A implantar. Marisa da DDC, que já tem Sim. uma empresa bem grande. implantar lá né? dentro. É muito Tem que importante essa implantar. informação, a gente levar essa informação para o grupo, Sim. para ajudar essas mulheres que têm esses cadastros dentro das empresas. Das situações que eu perguntei mais recorrentes, aí a gente começa a trazer as meninas, né? Vocês montam o esquema, a gente Pode vê as deixar. datas e tal. Às vezes é falta de preço, mas tinha preço. Às vezes alguém passa, bateu, tirou, caiu o preço, sumiu o preço. Ou às vezes tem gente de má fé, menina, você não acredita. Tirou o preço aqui que era alto, pegou um preço que era baixo, coloca lá. Mas aí quando você vai ver o código de barra, não bate. O cara quer comprar uma máquina de lavar roupa pelo preço de um liquidificador. Mas peraí, se passar aqui o scanner, isso aqui moço, isso está errado, isso aqui não, ninguém mexeu. Aí vai ver nas câmeras, Nair, aparece às vezes até a pessoinha fazendo a troca.
Não, existe muito. Tem A muita gente gente vê de má muita fé. maldade, muita Uma má pena, fé, uma pena. infelizmente. Eu lembro um caso que a pessoa tirou, por exemplo, o pão, estava para vencer daqui 15 dias. A pessoa vai lá e esconde no meio das toalhas. Aí depois tira, no dia vai lá comprar, aí fala, tá vencido para pegar mais dobrado. Quando não ameaça, denunciar na Entendeu? empresa. Isso é horrível. Então tem gente, ainda tem muita maldade, Uma né? pena. Nosso mundo está cheio de maldade. Uma pena. Mas Então, a aí gente apareceu tem o que grupo estar de esclarecido e atento vocês. o tempo inteiro. O grupo de vocês veio para auxiliar toda essa 50 mulheres. 51. Uma 51. boa ideia. O Uma quê? boa Já ideia. aumentou mais uma? Passou. Temos 51. Então, mais um. Daqui Bom. a pouco vai estar com 100. Que loucura. A produção mostrou já encerramento, Léo? Por favor, vocês estão à disposição. Vocês vão voltar. Vocês vão voltar, aliás, com quem vocês convidarem, né? Vocês voltam aí para ver como é que a gente Sim, faz. a Aqui gente nós temos combinar. 4 microfones. Eu sento aqui. Vamos dizer que venha 2, venha uma de vocês. Venha 2, venha uma de vocês, que é para me auxiliar, porque eu não tenho essa É bom vocês me experiência ajudarem, toda. porque vai sobrar para mim, tá? Então vocês duas também me ajudam. A gente faz um bem bolado. Mas fique à vontade para vocês falarem o que vocês desejam sobre o grupo, sobre vocês, sobre a amizade. Não vou falar dos casamentos que vocês tiveram, da surpresa, foi muito bonito. Um dia qualquer a gente comenta. Nós temos isso. Nós somos, assim, 3 irmãs que são, assim, nós somos todas parecidas com a Nair, não é assim, Karina? Nós somos todas parecidas, porque ela não tem jeito de arredondar, a gente tem jeito de puxar. Então, Mas eu tento ficar loira igual vocês. Estamos todas ficando loiras. Bom, essa irmandade E falta tatuagem deve ter também, uns muito Ai, 15 para 20 anos, né? Que a gente está aí de amizade, que é uma amizade muito bonita de nós 3, as 3 irmãs, né? Cada uma de um canto, só a Nair que é de Mogi, né, Nair? Somos gêmeos. E a gente aprendeu, assim, tem um detalhe, nós fazemos aniversário em 10 dias, librianas mesmo. A Nair, dia 23 de setembro, ela 29 de setembro e eu 3 de outubro. Já fizemos até festas juntas e tal, não foi só os casamentos, até festa de aniversário. Mas o que é interessante é que quando uma coloca uma ideia, como a Karina trouxe essa ideia do network, as outras 2 não pensam, entra. Se joga. Se joga. É muito legal. Vamos lá. E dá certo. E a gente tem feito isso. A gente já fez várias promoções, a gente fazia doações para entidade, a gente sempre se juntou para fazer o bem. E esse bem aí surgiu muito legal, porque a gente achava assim, eu não tenho nada contra quem se reúne para conversar, bater papo em bar, gosta, mas a gente se sentia incomodado, parece que faltava alguma coisa. Era muito potencial de muitas mulheres, né? E ele falava assim, gente, o que não dá para fazer de diferente, né? E é gostoso, a gente tem aqueles 40 minutos de bate-papo descontraído e depois aí é hora de conversar sério, né? E ainda que a gente converse sério, a gente dá muita risada. Dá. Então, Principalmente leve. com o PIN. É muito leve. Eu adorei fazer o PIN. Então é isso, e eu acho que é muito legal essa possibilidade da gente estar trazendo essas meninas para cá, para poder estar mostrando o trabalho, porque são todas dentro da nossa cidade, prestando atividades, fazendo atividades para a própria família e para expandir dentro da cidade. Eu acho isso bárbaro. Legal. Né? Nair. Eu acho que assim, esse grupo ele veio para dar um pouco de crescimento até para a gente, um lado humano, lado profissional, conhecer outras coisas, né? Essa oportunidade que a gente tem de conhecer cada mundinho de cada uma, de como que faz, de como que surgiu, a história de cada uma. Então, eu acho que isso aí, para nós, para mim, pelo menos, né? Eu acho que ele é tão gratificante de você poder conhecer outras pessoas, né, Karina? Nessa reunião que nós tivemos semana passada, de você ver cada uma, nós estamos voltando de uma pandemia, todo mundo com uma energia boa, sabe? Aquela vontade. Eu acho que mudou, né? Eu acho que essa pandemia ela veio também para ensinar um pouco o nosso lado de empatia, né? De você pensar um pouco do outro lado também, de toda a situação que todo mundo passou ali. Então, é gratificante isso. Eu acho que
para mim foi muito legal, porque cada vez que a gente faz um encontro, né, Karina, nós já tivemos vários grupos de mulheres diferentes, né, Karina? Sempre nós três com círculos de amizade diferentes. Então a gente vai aprendendo isso com cada uma, sabe? A vida de cada uma. E eu acho que para nós esse crescimento, eu acho que eu cresci muito, tanto profissionalmente como lado humano também, né? Conheci a Ieda quando nós entramos no Tradef, né? Então esse lado nosso de ajudar o próximo, eu acho que, né, aflorou ali. Eu acho que era uma coisa que eu tinha, não aparecia, mas aflorou ali quando eu conheci a Ieda. E dentro disso aí a gente veio, né, Karina? A gente veio crescendo ao nosso lado, sempre pensando em alguma coisa. A nossa cabeça é assim, né, E a gente gente? põe os maridos para... Para ajudar, né? Na Maridos. verdade, nós começamos por causa dos maridos. Sim. Esse aqui convocou todos do quartel para ajudar na barraca do Líbano. Lembra? Ah, foi! eu não Na sei Feira se foi- das Nações. Festa das Nações, não sei se da Feira foi do Divino. Major Montini, ou se foi aquele outro grandão lá, que eu esqueci o Foi nome na Feira dele. do Geraldo. Divino. Não Geraldi, acho que foi o Geraldi que Não, convocou. foi antes do Geraldo. Foi antes do Geraldo, É, mas o foi Geraldo fez parte também. antes, foi Eu antes. sei que foram lá e aí a gente se conheceu lá. Na festa Que das legal. Festa das Nações. Nações. Você foi responsável de juntar nós três. Você Olha. chamou os maridos. Não me arrependo. Nossa! Cadê? O Edu e o Edu Rangel, né? Eu chamo de Edu. E o Kamiyama são amigos desde Estudaram eles juntos, se né? formaram juntos, né? Então, desde os 17, 18 anos deles. A Kamiyama 15. Olha lá. Eles foram pro casamento um do outro aí. ó. Não fomos. Ah, acho foi que não. Não, a gente não Ah, se não, conhecia, assim. Os maridos se conheciam da mesma turma, mas como a Naira era de Mogi, eu era de São Paulo, aí a gente Mas não no se segundo conhecia. casamento eles foram. Sim, o segundo. Ah, sim, o segundo, mesmo, sim. Né? O mesmo, que fique claro com o mesmo, tá, gente? O Segundo Edu não casamento está com o meu disponível. marido, O Rangel com o meu marido. Sim. Aí tá ali, ó. Meu marido. De Tava repente lá, o eu pessoal tava fala, lá. tá solto. Não, não tá solto não, tá aqui, ó. Aí, tá ali. Tá. Vambora. Cabelo a mesma coisa. Esse programa vai ter 3 horas. Vai, de vai. duração, se deixar. A Anaí é um doce de pessoa. Ah, obrigada. Carininha, Então, só tenho que agradecer, falar que o grupo é maravilhoso. Uma coisa bacana que a Nair falou de crescimento, às vezes as pessoas chegam no primeiro encontro lá do... O que você tem para falar? O que você precisa que a gente possa te ajudar? A pessoa tá só faltando se esconder debaixo da cadeira, né? Verdade. Falar, eu sou tímida. Daqui a pouco tá Tímida, mestrando, tá lá em né? cima. Então, até isso a gente percebe uma evolução no grupo, né? Das pessoas se Legal. soltarem. Então, assim, é muito gratificante realmente a gente fazer. Dá trabalho. Porque tem despende a prévia, tempo, né? despende- A gente se reúne antes. Despende Tem todo o energia. planejamento. Não ganhamos, não cobramos nenhum realzinho, não. Às vezes a gente fala, vamos cobrar para poder comprar um brinde. Quando a gente vê, surge brinde, a gente não precisa. ai que legal. Então, assim, é muito gratificante. Nós chegamos a fazer alguns Minha meta é encontros. chegar em 100 mulheres. Até o final. 100 mulheres? 100 A mulheres. meta é. 100 Na mulheres. verdade, nós já fizemos, por exemplo, em restaurante. Só que nem todas tinham condições de estar bancando um jantar no restaurante. Não Aí é nós fácil a resolvemos situação hoje em fazer. dia, não tá fácil. A gente resolveu fazer esses encontros assim, e principalmente para divulgar, né? O local. Então, o local da pessoa, Uma pessoa tem uma a loja boutique. da pessoa. Ela abre a porta da boutique dela. A gente Mostra. faz a reunião lá. Aí a galera, 100 mulheres se reunindo. Imagina. se dá Dentro de uma comida casa de roupa. vai comprar alguma Imagina, coisa, né? né? E a mesma coisa numa cabeleireira ou na corretora, né? Aham. Porque às vezes as pessoas não imaginam a estrutura que envolve um trabalho, né? Então é uma maneira da gente conhecer e aprende muito, é gratificante. Legal. E fazer isso com as amigas é maravilhoso. Nossa, Vale a pena, né? nem fale. E, gente, tem que se jogar. As pessoas acham que dá trabalho, que a gente ganha muito mais do que, Não, com do certeza. que se tivesse cobrando aí Com qualquer certeza. taxa. Não, a É ideia verdade. Eu sou testemunha, são 3 mulheres inteligentes, mulheres ocupadíssimas, e, no entanto, olha, estão aqui hoje, estão toda vez que podem, elas se reúnem, e é engraçado isso, né?
Elas falam, acho que 2, 3 dias, 4 dias, tem um marido delas que comentou sobre isso, 5 dias seguidos numa viagem. Quando elas vão se despedir, ela ainda fala, amanhã você me liga, né? É isso que fala, Edu. Não fala tchau, fala, me liga. Me liga. Ainda tem mais alguma coisinha. Sempre. Certo. Então fica combinado, vocês combinam conosco sobre as datas e a gente consegue conhecer Que legal. mais das meninas, né, do grupo. Só uma Obrigada. observação, além do grupo, esse negócio de ajudar, né? Você sabe que, acho que nem sei se vocês sabem, eu tenho um grupo na rede social que eu também não ganho nada com isso. Dá um trabalho para gerenciar, mas Nossa, tá bom. aquele lado. De emprego. Aham. Tem 34 mil pessoas no grupo. Você acha? De vagas de emprego. E ela põe ainda o cartão amarelo lá, ponho viu? o cartão amarelo lá. Eu vejo Esse ela falando. administra sozinha. Você não Você é- acha? Então, assim, gente, vale a pena ajudar Mas o é só na próximo. internet. Vale a pena ajudar quem trabalha, como você disse, o empresário, o trabalhador, o comerciante. Ele é cobrado o tempo inteiro pelos órgãos fiscalizadores. E se a gente não se ajudar como consumidor, como seres humanos, a gente só vai... O país só vai crescer se a gente se ajudar. Não adianta querer cobrar dos governantes e a sociedade não se ajudar, né? E você colocou uma questão importante, a Nair falou e a Ieda falou. Então, em primeira mão, para vocês saberem, nós estamos criando um outro tipo de produto, esse é consumo com Doribucol. Aí nós estamos falando o outro lado do consumo. O que é isso? É o empresário, é o empreendedor e é o comerciante. Está com o jornal diário, TV diário, daqui a pouco nós vamos fazer isso. Quer dizer, nós estamos... A lei manda, tem o artigo 4º, ela manda orientar o consumidor e orientar o fornecedor. Quem é o fornecedor? São vocês, são nós, empresário, comerciante e o empreendedor. Nos direitos, mas também nos deveres. Ninguém fala de dever, a turma só quer direito. É verdade. Então, o consumidor tem seus direitos, mas o comerciante também tem seus direitos. Então, a ideia nossa desse programa, ele cresceu para isso. Nós vamos, logo, nós vamos estar fazendo isso aí também. Conte com o Kim. Conta Conte com o com Kim. Pode contar. Mostra, Kim, fala Kim, para Kim. aquela moça que veio aqui, que é a nossa presidente, né? A Fábio. A Fada, o presidente do Sim Comércio veio também, a FEComércio, o pessoal lá, até Goiás gostou da ideia. E a gente precisa fazer isso, precisa ajudar a orientar. E quanto é? Ah, mas é caro. Caro uma consulta, 300, 200. A multa começa em uma multinha, R$700 vai a 10 milhões. 5 anos você fica negativado na internet. E aí, a sua marca... E agora, na internet, está bombando, né, A Naya? rede social, ela Acaba. Ela A amarra. rede social leva uma pessoa para o sucesso, mas ela também Vai. leva para o fracasso. Derruba Em questão, É isso. você entrou no avião, você postou uma coisa, quando você desceu Pronto. no Já tá avião, todo sua mundo sabendo, o família mundo já... inteiro já tá. Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. Bom, eu adorei vocês aqui, eu sabia que eu ia gostar. Fica então a proposta para a gente fazer outros programas e agradeço o Coronel Felício Camiyama, Coronel Eduardo Rangel, agradeço Doribucol para permitir que vocês estejam aqui hoje para poder, em pleno feriado, a gente está batendo esse papo. Pessoal, muito obrigado, se Deus quiser a gente vai estar junto. Um abraço a todos e mais novidades, né? Nós vamos trazer para vocês, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.